15º episódio do Escola História, e hoje temos aqui o Giancarlo Pontes, professor lá do Amapá, que é responsável pela página no Instagram Aulas Afro-Indígena, né? E vai conversar com a gente aqui, então, sobre tanto esse tema aqui do ensino de história, das aulas afro-indígenas, e também falar a experiência dele de professor no Amapá, um estado que é pouco conhecido aqui dos pessoal aqui da nossa região, né, Moisés? Isso. Já passa aqui para o Moisés, que é nosso companheiro de sempre. Fazer a primeira pergunta para o Jean. Olá, Jean, e ouvintes que nos acompanham. Jean, aproveitando, né, que o Amapá está na moda um pouco, não por uma coisa tão boa, mas para iniciar a nossa discussão, eu acho interessante você falar a sua formação, né? Você é professor de história, tá? Fala um pouquinho dessa formação para a gente começar a discussão aqui. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite, o Moisés, o Felipe, que entrou em contato comigo, né? Dizer que é uma felicidade muito grande postar aqui com vocês, apresentar esse quadro. Bom, meu nome é Giancarlo Pontes, sou professor de História, sou formado em História, licenciatura, né, pela Universidade do Estado do Maranhão. Esse ano eu ia me formar, mas infelizmente devido à questão da pandemia, né, eu ia me formar em Filosofia também, e sou pós-graduado em Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial, certo? Bom, eu já trabalho desde 2014 com essa temática afro-indígena, mas eu comecei a trabalhar, na verdade, lá no Rio de Janeiro. Fui para lá, fui dar aula, eu passei lá quase 4 anos dando aula com essa temática, e aí, como eu acumulei bastante material sobre isso, aí eu resolvi compartilhar esse material e assim trabalhar nas escolas, né? Inclusive aqui no Amapá, inclusive em Belém já dei até cursos, né? Então, é uma temática que, embora esteja bastante em voga, esteja bastante sendo discutido, mas ainda tem muita dificuldade ainda para chegar a muita gente e usar isso nas escolas. Não é fácil, tem a questão dos calendários, né? Tem a questão das datas, e aí você tem que seguir todo aquele cronograma e inserir essa temática. Alguns professores até conseguem de forma muito fácil. Fácil eu digo entre aspas, né? Porque tem toda a dificuldade, mas para muitos professores que ainda querem trabalhar com essa temática, ainda a dificuldade é muito grande. Bom, eu ainda continuo dando aula aqui em Macapá, não agora, nesse momento, que eu estou trabalhando em uma outra área, mas eu acredito que ano que vem eu vou nesse negócio de vai e vem, eu acho que eu já devo estar no ano que vem trabalhando no Marajó, dando aula numa escola pública para lá. Então, esse é um pequeno resumo da minha vida, desse vai em Belém, Rio de Janeiro, né, aqui no Amapá também. Acho que é isso. Já aproveitando que você descreveu aí vários lugares do Brasil, conta um pouquinho só para esclarecer aqui a nossa curiosidade. Você é natural mesmo do Amapá e passou por esses lugares todos, ou você veio de fora e chegou aí? Não, eu sou aqui do Amapá mesmo, mas eu saí daqui muito pequeno, saí daqui criança, com 9, 10 anos mais ou menos, aí morei em Belém. Aí depois fui estudar em outros estados, no Rio de Janeiro, fui trabalhar, estudar para lá e dar aula também. Mas eu fico nessa peregrinação. Em Belém, eu passei a maior parte do tempo lá estudando, mas eu, de vez em quando, viajar para outros estados também para estudar, para fazer cursos, né, e fazer alguns intercâmbios. Inclusive, cheguei a fazer mestrado na Argentina, mas eu, devido a algumas questões, acabei indo, acabei indo para o Rio de Janeiro e acabei largando o mestrado, né, em educação. Já quase me formando, acabei largando. Mas eu dei aula no Rio de Janeiro durante 4 anos, em Belém eu dei durante 8 anos aula, e aqui em Macapá por 2 anos. E aqui, referente a essa questão, acho que é muito problemático ainda, a questão da crise econômica, né? Então, particularmente, devo voltar para o Pará o ano que vem, se der tudo certo. Bom, aí então, eu nasci aqui na Amapá, mas a maior parte do tempo eu morei em Belém, né? Lá eu dei aula de história, cultura, e depois eu fui para o Rio de Janeiro, durante quase 4 anos dei aula de História, Filosofia, que é a área que estou quase me formando agora, e também de História e Cultura Afro. Lá que eu comecei com essa ideia de História e Cultura Afro, fui para uma escola lá que iniciei, fui convidado, né? E aí, para dar essa temática, e essa temática naquela época não era muito fácil ainda para mim, mas eu juntei bastante material, e aí, ao vir para Belém, passei alguns meses em Belém, dei alguns cursos na Universidade Federal do Pará, depois vim morar aqui em Macapá. E aqui em Macapá eu passei aqui quase 2 anos ministrando também na área de cultura e um pouquinho sobre história, cultura, afro, indígena. E uma vez ou outra eu estou ministrando esse curso aqui. Pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por ano eu estou ministrando esse curso da temática afro-indígena. Ou, às vezes, alguma instituição privada ou dando cursos de extensão na Universidade do Estado do Amapá.
que é uma instituição pública, né? Gostaria de fazer uma pergunta para você, que mistura um pouco tanto a sua formação, dessa atuação no Instagram também, e também a sua experiência profissional. Aproveitando essa peregrinação que você já fez pelo Brasil, Rio de Janeiro, Belém, Amapá, como você vê a recepção dessa, digamos assim, entre aspas, inovação curricular, né, que foi a inclusão dos conteúdos da história africana, né, e afro-brasileira, e também da história indígena no currículo, né, leis lá de 2003, 2005, se não me falha a memória. E como você viu a recepção a essas mudanças nesses 3 lugares diferentes? Você sentiu diferenças regionais ou foi mais ou menos tudo parecido na prática? Em relação a Belém e Macapá, a relação cultural aqui é muito semelhante, muito parecida, né? Afinal, antes da Amapá fazia parte do Pará, e aqui em Macapá uma boa parte da população é de Belém, né? Historicamente, antigamente, quando não tinha universidades aqui, as famílias iam para Belém estudar para lá, depois voltavam, né? Já voltavam, já com filhos, esposa, marido. Então, a cultura belenense aqui, o belenense, lá é muito forte aqui em Macapá, então a semelhança é muito grande. Só que em Belém, eu acho que lá a procura pelo material é maior do que aqui, né? Eu acho que a questão do tamanho da cidade, lá em Metrópolis, Macapá ainda não é Metrópolis ainda, embora seja a capital. No Rio de Janeiro, aí sim, lá a influência é bem diferente, a referência cultural é bem diferente, e o olhar para essa cultura. Em questão africana, já não. A questão africana, até porque lá no Rio de Janeiro é muito forte, né, essa identidade cultural africana, afro, né. Já em relação à cultura indígena, já aí sim, já é uma percepção bem diferente, é uma realidade bastante diferente, embora eles tenham também toda a relação, todo estudo, mas acaba que palavras, alguns conceitos ainda é bastante diferente em relação ao nosso olhar daqui, né? E, por exemplo, tem falas, tem palavras que só falamos aqui em Belém e em Macapá, que só o pessoal daqui entende. E aí eu lembro que nos primeiros meses eu sofri muito com essa particularidade do regionalismo, né? Palavras que somente são usadas aqui e que lá no Rio de Janeiro não são usadas, né? Então, nos primeiros meses que eu passei a utilizar palavras que, por sinal, são palavras de herança indígenas, por exemplo, lá já não, o pessoal não conhecia. Isso foi bastante diferente. E aí, aqui já tem uma questão muito contraditória. Uma boa parte, sim, da nossa herança aqui, ela é indígena. Indígena, tem que olhar ainda de longe, ainda é grande aqui, olhar de longe, achar que na região norte, né, todo mundo é índio, pronto, ainda tem essa particularidade. Eu lembro que eu brincava muito com alguns alunos, brincava muito com essa ideia, né? E aqui em Macapá já é uma outra visão. Então, há uma diferença muito grande, sim. Belém e Macapá, não, mas Belém e Macapá, olhando para o Rio de Janeiro e Rio de Janeiro para cá, a referência cultural, o entendimento de um olhar sobre a questão indígena, sobre identidade indígena, é bastante forte. Já a questão africana, embora seja muito... a cultura brasileira ela é formidável porque cada estado tem a sua particularidade, né? Mas tem uma diferença muito grande da forma de se ver afro, tanto em Macapá, Belém, como Rio de Janeiro, essa particularidade. Tá, né? Na história, a gente, de modo geral, a gente tende a abordar, aqui pelo menos no sul, né, no sudeste, a cultura e a história indígena de uma forma bem mais reduzida, simples. Eu queria entender a sua abordagem, né? Como você faz a abordagem sobre os conteúdos, quais conteúdos você trabalha, tal. Você também traz uma discussão sobre filosofia indígena e afro, né? É interessante, fiquei curioso nesse tema da filosofia indígena também. A maior parte do meu material, na verdade, foi feito para curso. Primeiramente, minha experiência foi em sala de aula para alunos, né? Então, fui juntando material, foram 3, 4 anos aí batendo cabeça. E depois que eu vi que tinha bastante coisa, resolvi ministrar cursos, ministrei bastante cursos. A questão mesmo principal é levar esse material para os professores que queiram trabalhar com esse assunto, com essas temáticas. E aí, quando a gente mistura filosofia e história, agora é claro, a gente usa as questões históricas, né, o passado, no caso, fazendo discussão com o presente e aí proporcionando o futuro, aí, idealizando o futuro. A filosofia, no caso, eu uso mais por questão de alguns conceitos, de algumas questões que devemos pensar, por exemplo, a questão do que é a palavra negro, o que é a questão da escravidão, o que é identidade cultural, e aí a gente tem que discutir o que é identidade cultural e o que é cultura, né? E aí, por exemplo, eu pergunto para os alunos, professores, eu pergunto o que é a palavra cultura.
E aí o conceito é aquele conceito genérico, né, do senso comum. Ah, a cultura é aquilo que nos identifica, é aquilo que nós somos. E se a gente for pensar exatamente o que é cultura, ela é bem mais do que isso, e é uma palavra bastante complexa, por sinal. Né? Então, a cultura não é só da identidade, mas como, por exemplo, o próprio Stuart Hall fala que é uma questão de cultura, ela também, ela divide as coisas, né? Se você não aceitar aquilo que você faz parte, você pertence, você acaba sendo expulso, né? Ela é meio que segregadora. E aí a gente vê a parte ruim do conceito de cultura, não com uma palavra tão bonitinha, mas uma palavra que, se você não se encaixar naquele grupo cultural, você está fora daquele contexto. É um exemplo que eu estou dando, né? E aí o que é essa ideia de raça, o que é conceito de raça, por exemplo, aí a gente vai abrir uma discussão, aí ver o que os alunos entendem que é conceito de raça, o que eles sabem, né? Porque, por exemplo, muita gente fala que existem raças, que raças não existem, né? Embora o conceito esteja sendo apresentado, mas vamos discutir historicamente, vamos discutir no pensamento o que é raça. E aí a gente vai debatendo, é por isso que eu uso muita filosofia para esse caso. Mas os cursos que eu dou, por exemplo, ele é voltado para todas as disciplinas, não só história, como filosofia e sociologia, inclusive para matemática, inglês, literatura. Eu uso também para química, biologia. A biologia, por exemplo, eu posso utilizar as questões de conceito de raça, como é que surge esse conceito, em que período, e aí contextualizar para a biologia como é que isso é colocado para a humanidade, né, para as pessoas, para os alunos, como é que é esse entendimento de raça. Enfim, esse curso comunista são para qualquer área de disciplina, qualquer professor, né, desde que ele esteja interessado a essas temáticas. E aí, mais do que nunca, eu acabei esquecendo de responder o Felipe lá no início, como essa questão do próprio Instagram, né? Como isso acumulou muito material. Eu já escrevi 3 livros, mas falta só fazer correções e publicar. Porque, assim, eu consegui coletar mais de 300 temas diferentes, assuntos diferentes, né? Então, tem professores que têm dificuldade em conseguir assuntos, material para dar aula, porque acaba muito naquela mesmice de mingau, de feijão, de futebol, atleta, então, filmes, as músicas. E aí esquece que existe que nós temos 500 anos de história do Brasil oficial, 520, né? Mas nós temos aí resquícios de 11 mil, 50 mil anos de história nessas terras que hoje nós chamamos de Brasil. E aí tem conceitos, nós temos relações sociais, culturais, aí tem os conflitos políticos, tem a questão econômica, que tanto o índio, o preto, o indígena, enfim, o preto, o negro, prefiro falar preto, né? E a questão portuguesa, elas estão todas reunidas nesse conflito, essa é a grande questão, que é por isso que é muito interessante, né? Então, acumulo muito material, tem muita coisa guardada, e eu preferi compartilhar. E aí eu consegui montar essa conta no Instagram, para poder dividir uma parte só de todo o material. Já estou montando um blog, mas infelizmente, por questão da pandemia, esse blog por enquanto eu parei. Esse blog, na verdade, vão ser vídeos que eu vou fazer, vídeos de 4, 5 minutos, junto com os textos, uma parte do livro que eu digitei, né, mas aí já bastante modificado, não exatamente o livro, mas os livros vão servir como referência para esse material no blog. E aí eu vou divulgando esse material, porque eu acho que é muita coisa que eu deixei. Você falou aí alguns pontos que eu já tinha feito uma pergunta aqui, eu quero ver o que você me disse. Eu queria saber um pouco da identidade do Amapá, né? A gente tem lá na historiografia nossa aquela questão das 3 raças, aquele mito, né, de uma democracia racial. O objetivo da historiografia lá com o Império era, então, uma historiografia que incluísse as 3 raças, o negro, o indígena, o branco. Mas eu queria saber se você, em Minas Gerais, no Amapá, os currículos, as pessoas, elas se veem como? Tem uma predominância que ainda do elemento branco europeu, ou você tem uma abertura maior para os indígenas, para o negro, ou de repente uma relação especial com os vizinhos, né, os países vizinhos da região. Então, eu queria saber assim, qual a identidade que predomina na sociedade e nos livros didáticos, de repente há um descompasso. Eu queria escutar você um pouco a respeito disso. Essa pergunta, na verdade, ela é bem complexa, porque aqui na Amapá nós temos uma questão que é bastante forte. A formação dos 3 povos principais, né, que é o português, e o português aqui foi bastante difundido, no caso, né, todo que nós temos aqui no nosso sotaque, né, esse chiado, né, biscoito, bolacha. Então, a herança portuguesa é bastante forte. E a africana também ela é forte, né, vieram muitos escravos para cá, e aqui difundiram essa cultura.
Tem palavras, tem movimentos culturais, tem festas, enfim, tem muita coisa deles. E a indígena, então, mais do que nunca, é mais forte ainda. Aqui a gente percebe muito bem a influência dos três povos, e a questão é saber como cada um se identifica. Não é uma coisa bastante complexa, porque alguns não se veem como herdeiro de uma cultura indígena afro, embora sejam morenos, né? Não é fácil. Tem uma questão que é muito interessante aqui, que também a cultura francesa ela influenciou bastante aqui, né? Nós vivemos na fronteira com a Guiana Francesa. A gente tem até uma brincadeira que, infelizmente, a Guiana Francesa não conseguiu ganhar dos brasileiros ou portugueses a questão da divisão aqui da Amapá. Né? A Amapá teve durante mais de quase 200 anos um conflito aqui. Houve guerras aqui, né? Não é à toa que um dos heróis que é muito conhecido aqui, embora não seja conhecido fora do Amapá, que é o Cabralzinho. Então, o Cabralzinho foi, teoricamente, embora as más línguas falem que ele nunca lutou, mas ele, teoricamente, ele é o herói que conseguiu expulsar os franceses. Nós tivemos luta com os holandeses, tivemos luta com os ingleses, tivemos luta com os franceses. E essa questão da mistura da cultura aqui, ela é problemática. Alguns não se identificam, né? E tem uma questão que eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Quando eu fui morar para o Rio de Janeiro, para mim eu me identificava como negro. Então eu sou preto e pronto. Quando eu cheguei lá, várias pessoas perguntaram se eu era índio. E aí isso me chamou a atenção, né? Como assim tem cara de índio? Então eu não tinha entendido essa percepção de que é negro e que é índio, até eu ir para o Rio de Janeiro, morar para lá. E aqui eu comecei a comentar com os colegas, olha, nosso fenótipo, no fenotipo, né, fenótipo, é uma característica indígena. O nosso rosto, a nossa cultura, ela é indígena. As nossas relações sociais são indígenas. A maior parte é indígena. Só que as pessoas preferem negar, a maioria negam essa herança e prefere, até por questão que hoje está muito em voga essa questão da identidade afro, da cultura, da resistência afro, né? Da questão das lutas sociais ou das lutas raciais. Então as pessoas preferem mais se identificar como afro do que próprio índio. Mas aqui a percepção é muito grande, então tu consegue ver um herdeiro ali ainda da cultura europeia, pessoas brancas, a maior parte morena, que é aquela questão indígena, e bastante pessoas negras, né? Então, por exemplo, nós temos uma cidade aqui que é Mazagão, que herdou muito as festas religiosas portuguesas, né? Então nós temos um festival aqui em Mazagão que tem muito essa particularidade. Só que outros municípios já têm uma outra relação, já têm outras festas, algumas com uma herança muito forte do Maranhão, por exemplo, que vieram muito maranhenses para cá, né? Então a cultura maranhense é forte aqui. Então essa questão da identidade aqui na Amapá, ela tem isso. Ela é complexa, ela não é assim tão fácil de ser entendida, né? Então muitos não se representam, não se identificam como indígena, embora tenha na sua característica ali no rosto, seus traços, né, indígena, mas prefere ou negro ou dizer que não sabe exatamente que tipo de pele ele tem, qual a cor da pele dele. Né? E os hábitos aqui ainda são ainda de uma herança indígena bastante forte, né? O próprio peixe, que ainda é muito forte na comida local. O açaí, que é no sul do Brasil, é bem diferente daqui. É muito diferente, a gente brinca muito. Que o açaí tomado no sul não tem nada a ver com o açaí que é produzido aqui. Bom, aguarda a próxima. Bom, depois você conta a diferença aí que eu fiquei curioso, né, do açaí. Bom, mas assim, eu queria saber das políticas de preservação dos territórios indígenas aí no Amapá, como que anda, né? A ação do Estado na preservação dos territórios e tradições culturais indígenas, se é uma interferência do Estado num ponto positivo, ou se, por outro lado, há conflitos com, não sei, fazendeiros que queiram talvez invadir os territórios indígenas. Como que anda essa questão aí? Aqui na Amapá, assim como outros estados, também há esse conflito muito grande, há essa problemática. Né? Então, existem políticas públicas, existe ainda direcionamento dentro das escolas, tanto públicas, principalmente as públicas, as particulares também, de, de ter, né? Nós temos aqui os estudos amazônicos ou estudos amapaenses, e a gente estuda um pouco, né? Embora ainda fica muito longe daquele que gostaríamos. Há políticas públicas, há pessoas que moram em aldeias ou nasceram em aldeias, que moram, no caso,
mas que já participam de algum movimento político aqui na cidade, aqui em Macapá, no caso. Alguns estão em algumas instituições públicas, né? Inclusive alguns disputando cargos importantes, tá? A questão do próprio conflito com fazendeiros, no caso, ou pessoas grileiros, existem, mas não é muito bem difundida, não, essa questão desse conflito. É preciso conversar com pessoas certas, é preciso conversar com grupos sociais que estão ali, sempre ali observando, sempre ali acompanhando, né, para a gente saber que existem essas coisas. Tanto que o ano passado, acho que início do ano passado, nós tivemos um conflito, teoricamente foi um conflito, mas embora depois a polícia disse que não foi, que foi uma morte natural, enfim, uma liderança Wayapim, que os próprios indígenas falaram que ele foi morto, né? Aí não tiveram como comprovar, e aí um conflito interno muito grande. Mas tem sim bastante conflitos, há sim bastante invasões. É um pouco calorosa as relações sociais. Uma vez ou outra eles fazem festividades aqui em Macapá, fazem algumas apresentações. Temos um museu chamado aqui Museu Sacaca, que é uma homenagem a um mestre, né, que usa ervas medicinais, ele já morreu. E 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eles fazem, os próprios índios vão até esse Museu Sacaca fazer apresentações, danças, falar um pouco da cultura deles, falar um pouco sobre o que está acontecendo lá. Enfim, há uma política muito grande. Claro que não é perfeito, ainda está muito longe daquilo que nós queríamos. Há conflitos, esses conflitos muitas vezes são escondidos, e sim, a gente consegue levar para algumas escolas, a gente consegue levar para alguns grupos culturais essa discussão todinha. Mas, assim, ainda é muito longe daquilo que a gente gostaria. Embora seja muito próximo o contato, a relação social muito com os indígenas morando em aldeias, né? Porque existem índios aqui morando em Macapá, assim como no Rio de Janeiro também tem, em Niterói, eu conheci alguns, falei com alguns, né? Então tem, mas aqueles que são ali, que o pessoal acha que moram somente nas aldeias, né? Tem, inclusive chega a visitar aqui 2, 3 vezes por ano, eles estão fazendo algum tipo de atividade cultural. Pode falar. Bom, Jean, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa ideia do exotismo, né? Acho que você já viajou, você já contou essa sua experiência no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que mostra um pouco desse lado. O Amapá ainda é marcado uma ideia meio exótica aqui no Sudeste, né? Assumindo aqui toda essa carga de preconceito que acaba acontecendo. Como acontece com o Acre aqui, por exemplo, eu vejo também. Mas eu queria saber a percepção de você, mas já, assim, com essa relação ao certo exotismo que tem na historiografia, também na imprensa, com relação ao Amapá, mas trazendo à luz alguns dados históricos, uma questão histórica, né? Lógico que era num outro momento, mas a minha especialidade é a Primeira República, né? E eu lembro que o grande historiador, né, o Capistrano de Abreu, por exemplo, que era um grande estudioso das línguas indígenas, né? Ele chegou em vários momentos da vida dele, a trazer indígenas para morar na casa dele, no Rio de Janeiro, para que ele pudesse, então, estudar vocabulário indígena, estudar a pronúncia, fazer aquele estudo mais aprofundado, assim, quase como uma espécie de estudo de campo, mas dentro de casa, né? Trazendo, então, o campo até a sua casa, trazendo, então, esses indígenas. Lógico, a gente está falando de uma época que tinha aquelas coisas horrorosas, né, no mundo todo, aquele circo de horrores, né? Você tinha aqueles espetáculos de freak show em vários países do mundo, né, na Europa principalmente. Você levava lá pigmeus para serem, né, pigmeus, desculpa, né, é o nome mais correto, né, mas você fazia esses espetáculos então, de exibições de espécies exóticas, entre aspas, de humanos, para satisfazer, de repente, o gosto científico, essas coisas. Eu queria saber se você sente ainda um pouco dessa visão, ainda hoje, né? Você que teve a oportunidade de passar por Rio de Janeiro, passar por Belém, como que fica essa questão, nesse caso? Existe essa questão exótica, ela é forte, a gente percebe muito na relação quando vem turistas para cá, só que assim, porque quando o pessoal vem para cá, que nunca conheceu, não tem ideia de que é Amapá, pensa que existe sim aquela questão de que Macapá é uma cidade pequena, uma aldeia pequena, parece ser uma aldeia, né? Então eles imaginam que chegando aqui vão encontrar exatamente animais na rua. Alguns até brincam, eu conheci alguns amigos que vieram de São Paulo, Rio, né? Eles brincaram, cadê os animais? Não tem animais aqui, né? Então a visão é muito diferente daquilo quando eles chegam aqui.
E essa questão exótica é engraçada porque sempre que a gente olha para o outro, né, o outro é exótico, não importa de onde seja. Eu lembro que eu tive uma discussão com umas colegas no Rio de Janeiro, porque quem chega ao Rio de Janeiro já olha o Rio de Janeiro como exótico, quem é de fora. E aí quem é do Rio vai para fora também vê o de fora como exótico. E aqui mais do que nunca. Então tem essa ideia de que a gente vai encontrar. Eu lembro que vou usar um exemplo de um professor que veio de São Paulo, um professor da USP. Nós estávamos passeando aqui pela cidade, como aqui é a orla de frente para o Amazonas, ele perguntou, Jean, dá para chegar aqui em alguma floresta aqui próximo? Olha, dá, mas é um pouco distante, né? Não é tão assim. Sair da cidade para na floresta, então tem que andar bastante na BR para poder chegar na parte da floresta também, como ele queria, né? Então tem todo esse olhar. E aí tem gente que acha que vai encontrar índios mesmo aqui, né? Embora seja brincadeira às vezes, mas dá para entender que tem um pouco de verdade nessa história, né? Que vai encontrar assim, índio dentro da cidade, andando com arco e flecha e tudo mais. E a gente brinca muito com isso aqui, né? Então tem algumas piadas que são legais, tem algumas piadas que são um pouco pesadas em relação a isso aí, né? Que o índio vai comer gente e tudo mais. Mas a questão da comida, por exemplo, é bem diferente, né? Então, há comidas típicas daqui, aí próprio açaí, por exemplo, em vez de vir no saquinho, né, empacotado de gelo, a gente vê assim, o açaí sendo fabricado aqui na hora. Então, é na hora mesmo que o açaí é fabricado aqui pra gente. Então, dependendo do lugar, tem gente que já pega o açaí direto da palmeira, já coloca no motorzinho lá de fabricação, né? O batedor de açaí que a gente chama aqui, e já vende pra gente o açaí, né? Então, embora que seja o resto do açaí, porque a maior parte ela é exportada. E sempre quando o pessoal chega aqui, eu lembro de uma conversa com uma professora minha, que ela chegou aqui, olhou para a cidade, achou a cidade muito suja, porque era diferente, que ela é do Rio Grande do Sul, né? Ela achou diferente, porque ela achou que a cidade fosse suja, né? E aí, de repente, ela teve um outro olhar, até para as próprias palavras. Aí, de repente, com o tempo, ela mudou. E aí eu vou lembrar de uma... Eu tinha uma namorada que veio comigo passar férias aqui comigo, né? E aí nós estávamos aqui em frente de casa, aí de repente passou uma amiga da minha mãe e fez um oi, só que um oi muito parecido, o oi típico indígena. Ela pegou, ela ficou olhando para mim, olhou para o lado e para o outro, o que aconteceu? Eu disse, não, esse é um oi. Mas como assim esse oi? Não, é um oi indígena. Então, para você ver como ainda é muito forte, né, algumas heranças aqui dentro. E tem isso, o exótico, né? Então, muita gente quando chega aqui pela primeira vez é diferente. Aqui é um outro Brasil, na verdade. É um Brasil muito diferente para quem está acostumado com Salvador, Recife, quem está acostumado com São Paulo, que eu já fui, Porto Alegre, que eu já conheci. A diferença é muito grande. Assim como eu vi a diferença daqui quando eu ia para lá ainda o olhar e a surpresa de que quem vem de São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, é muito diferente do que eu vou para lá. Então, se assusta assim, um pouquinho, principalmente com calor também, né? Aqui é calor o ano todo. E chuva a metade do ano. Pode ir lá. Então, aproveitando que você tem essa experiência, Jean, de conhecer outros territórios dentro do Brasil, queria saber a sua opinião, assim, claro que tem essa diversidade, né? O Rio de Janeiro tem suas características, São Paulo, e você conheceu também aqui e o Rio Grande do Sul. É possível trazer um elemento único, assim, das tradições culturais brasileiras? Você conseguiria apresentar um elemento único? Se eu fui claro. Eu não entendi a pergunta. Já pensei nesse tipo de questão sobre o que de fato Isso, representa o nesse Brasil, sentido, né? Então, uma vez eu estava dando uma aula, uma vez eu estava dando aula sobre essa questão de que como é que o Brasil é visto lá fora. Então, a maior referência é Rio de Janeiro, né? Então, é samba, futebol e carnaval. Aí nós temos o carnaval brasileiro, mas aí cada estado tem o seu carnaval, né? Quem acompanhar o carnaval de Manaus, por exemplo, a questão do Bumba Meu Boi, quem achar que vai ver trio elétrico lá com as músicas baianas em Manaus, né? A maior parte das vezes é o Bumba Meu Boi, que é caprichoso e garantido. Então, em Belém, por exemplo, já não tem. Belém tem os carnavais de rua, só que não é aquela coisa tão grande, tão grandiosa como acontece em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. O carnaval no Pará, por exemplo, acontece no interior. E aí nós temos ali não vou lembrar o nome da cidade agora, que acontece lá do Manguezal, né? Então o carnaval é dançando dentro do Manguezal. Aqui em Macapá, particularmente, ainda não acompanhei o carnaval daqui, né? Então, quando começa a questionar essa ideia de que como é que é a cultura nacional brasileira, como é que é a cultura brasileira, o que dá para dizer uma coisa única
para nos referenciar é que a nossa cultura ela é multicultural. Então, essa palavra multicultural acaba mostrando como nós somos diferentes. Então, essa questão de dizer que como nós somos uma coisa para dizer que é uma coisa única, né, seria a palavra das diferenças, né? Então, nós temos as nossas diferenças que faz o Brasil ser esse país único. Então, essa nossa identidade, para simbolizar a questão única, é exatamente a nossa diferença, né? Então, cada estado tem essa diferença. Inclusive, eu vou citar o Pará, por exemplo, que eu morei muito tempo no Pará. O Pará tem, como tivesse vários países dentro do Pará. Você sai de Belém, 2 horas depois você conhece uma cidade que é Cametá, que é um outro sotaque, é uma outra forma de ver o Pará. Aí você vai para Santarém, já muda o sotaque, já tem uma outra relação com o Pará. Aí você vai para Marabá, sul do Pará, por exemplo, Marabá é muito próximo àquela questão de sertanejo. Já em Belém é o brega, né? O brega, o tecnobrega, o carimbó, e lá no sul do Pará é o sertanejo. Então, você tira. Então, imagina o Brasil, é isso. A nossa diferença acaba sendo como símbolo único da nossa nação, do país, no caso, né? Eu falo assim mesmo, como comentei agorinha. Nosso símbolo lá para fora, para o mundo ver, é o Rio de Janeiro. Então, quando você for para o Brasil, turismo, então a primeira imagem que vem é Rio de Janeiro, com o símbolo do Cristo Redentor, o Carnaval Carioca. E aí eu fiz uma pergunta uma vez para os alunos, e aí como é que a gente faz para identificar o Brasil tirando a imagem do Rio de Janeiro? E aí as respostas são diferentes, né? Porque cada estado tem seus símbolos, cada estado tem a sua cultura, e aí é impossível dizer como é que é o Brasil. Que ainda bem, essa diversidade, essa diferença é a nossa maior referência, né? Ô, Jean, você que é um especialista aí também na área então, de patrimônio cultural, eu tenho uma curiosidade, né, para perguntar para você, porque nas últimas décadas já, né, tanto na Europa quanto no Brasil e outros lugares, a gente vem observando, né, uma correlação cada vez mais forte, uma imbricação entre a área do patrimônio e a área do turismo, né? E, no caso da Europa, né, o patrimônio cultural servindo como um grande atrativo turístico e gerando, né, muitos recursos financeiros, e outros países tentando, então, copiar essa questão. E aí a gente acaba caindo também na questão da identidade, né, porque o patrimônio ele também não é neutro, né? A gente fala, então, de patrimônio indígena, a gente tem uma outra série de elementos para se preservar, né? Às vezes muitas coisas ligadas ao patrimônio imaterial. E a gente sabe que no Brasil muitos governantes têm uma concepção muito limitada de patrimônio, então às vezes acabam, né, só enxergando patrimônio como as construções deixadas pelos portugueses, né? E não se abre então a experiência muito mais ampla, muito mais vasta, que tem a ver com o patrimônio cultural brasileiro e afro-indígena, né, nesse caso aí. Então, a minha questão seria nesse sentido, se essas concepções de patrimônio no APA, elas... Como que é interpretada essa questão aí, não só no APA, mas em todos os lugares que você trabalhou aí no norte, né, principalmente de Belém, e também queria saber um pouco dessa identidade com relação aos vizinhos, né, porque, como você falou, no caso já de repente, de um francês que vai visitar o Brasil, já tem aquela expectativa, então, de Rio de Janeiro. E se ele chegar no Amapá, não vai ser um Rio de Janeiro em miniatura que ele vai ver, né? Vai ser uma coisa bem diferente. Então, como funciona esses dois elementos aí? Identitários, mas também ligando aí a questão do patrimônio e do turismo. É muito interessante que aqui no Amapá ele é bem trabalhado. Eu até tomei um susto, né? Achando que quando eu vim para cá morar, para dar aula, eu já vim logo de cá trabalhar com a ideia de patrimônio cultural. E aí eu vi alguns alunos que têm bastante já conhecimento. Mas, claro, ainda é muito pequeno em relação ao que nós gostaríamos. Mas os alunos já, acho que a escola aqui está conseguindo fazer um bom trabalho em relação a essa ideia de patrimônio. Mas agora, é claro, a maior referência do patrimônio é fora do Amapá, né? Principalmente as principais manifestações culturais, né? O capoeira, o carnaval carioca, a questão dos times. Né? Nós temos aqui bastante elementos culturais de suma importância. No próprio Rio Amazonas é um exemplo. Nós temos aqui como um patrimônio natural, né? Então nós temos o Povos Waiapim, com as suas pinturas, que é declarado patrimônio nacional, né? E tudo mais.
E aí, só que a grande questão é que o Amapá, ele não tem uma representação, quer dizer, nós temos um elemento cultural bastante forte, mas a ideia de ver o de fora, isso é uma fala muito grande para quem trabalha com patrimônio cultural, tudo que é de fora é melhor, né? Então, assim como todo o Brasil tem essa ideia, aqui na Amapá também não é diferente. Então, tudo que é de fora é melhor e a gente acaba menosprezando. Temos a nossa relação cultural aqui muito grande, nossa formação cultural aqui ela é muito forte, ela é bastante expressiva, mas ela acaba sendo deixada de lado quando se comparada em relação aos outros. A galera conhece um pouco da história, um pouco, mas não tanto como a gente gostaria. A galera entende um pouco sobre esse conceito de patrimônio, sabe a importância. Tem uma galera muito boa que já consegue disputar editais de patrimônio, né, editais para poder disputar alguma declaração pelo próprio IFAM ou pelas próprias entidades culturais daqui, né. Só que, assim, o de fora acaba sendo absorvido mais do que a própria cultura local. Por um lado, isso até é bom, porque a cultura ela nunca é morta, né, ela não é morta. Quando a cultura fica parada, a tendência é para a sociedade sumir, né? Então ela tem que ser dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a gente mesmo e saber que são essas relações. Por exemplo, aqui a principal língua aqui é a francesa. Então, aqui as escolas, a maioria das escolas de língua estrangeira, ela dá o francês, diferente do resto do Brasil, que é tudo inglês. Eu acho que não me lembro, eu lembro que em Porto Alegre, eu acho que eu vi, Porto Alegre, então tem uma influência muito forte em inglês e espanhol, né? Até pela proximidade. Mas aqui a maioria das escolas dão francês. Na escola mesmo, a língua francesa é prioritária. E se tu olhar os currículos de várias pessoas disputando vagas de emprego, concursos, o inglês está no currículo principal, né, no caso, né? Inglês não, francês, perdão. O francês está como uma língua principal sendo falada. Aqui o Pará, por exemplo, nós temos alguns municípios que são aqui próximos ao território. Por exemplo, a gente olha aqui na Orla de Macapá, a gente já viu o estado do Pará de frente para nossa cidade, né? Então tem muitas cidades aqui, o pessoal vem trabalhar aqui, morar aqui, passar final de semana aqui. E aí, como eu falei, foram muitas famílias estudaram em Belém, aqui no Marajó mesmo, e voltaram para cá com todas as influências culturais. Vou dar um exemplo, por exemplo, no caso, nós temos aqui a base aérea da Amapá, que foi uma base usada pelos soldados dos Estados Unidos, né, para combater os alemães na Segunda Guerra Mundial. Em outros lugares, pelo mundo afora, essa base aérea seria muito visitada, seria muito ali conhecida pelo mundo todo, inclusive pelos brasileiros. Mas, inclusive, até os próprios amapaenses, muitos nem conhecem, né, a história dessa própria base aérea da Amapá. Só existe duas áreas aqui no Brasil que tem aquela torre do Zeppelin, que é o mastro, né? Então, tem muita gente que não sabe, e esse é o grande problema. Então, na minha visão como historiador, era para todos saberem. E aí que a gente vai entrar na temática do turismo. Muitas áreas, elas dialogam com essa questão do patrimônio. Muitas áreas. O turismo, eu acho que foi uma das que mais aproveitou dessa discussão sobre patrimônio, como trabalhar o turismo e patrimônio. Eu já vi muito essa área, já participei muito nessa área de turismo. A ideia é valorizar, é questão econômica mesmo. Tem todo um ciclo econômico, um mercado, uma mercadoria dentro dessa questão do patrimônio, né, do turismo, né, tudo mais. E é muito alto. Então, os países que utilizam a ideia de herança cultural, de patrimônio cultural, como um modelo econômico, como mercado, seja para gerar empregos, lucros, essa divisa toda, quem consegue se aproveitar da sua própria herança cultural se dá muito bem. Então, tem lugares pelo mundo afora que tem mais visitantes visitando aquele símbolo, aquele monumento histórico do que o próprio Brasil todo, né? Então, tem muita gente que não vai nem para conhecer a cidade, vai para conhecer aqueles monumentos. Né? Então, Macapá, por exemplo, tem a maior fortaleza, a única fortaleza do Brasil, no caso, e a maior fortificação aqui na América Portuguesa. Né? É uma construção militar bastante grande, bastante imponente, que está disputando aí com o patrimônio cultural da humanidade. E aí, caso isso acontecer realmente, tenho certeza que muita gente de várias partes do mundo vão vir aqui estudar, né? Vão conhecer esse local e certamente vão divulgar bastante esse local para muita gente em vários países pelo mundo. E é muito provável que muita gente venha conhecer. E aí é uma forma da questão da economia local ela crescer, né? Então, tem muitos países, muitas cidades que se aproveitam com a economia do turismo relacionada ao patrimônio, relacionado ao elemento cultural. E isso é de suma importância. O turismo conseguiu abarcar isso muito bem.
tem outras áreas, né, que consegue discutir com a questão do patrimônio, mas eu acho que o turismo está entre as principais, no caso. Jean, só queria que você situasse para a gente rapidinho aqui, só para situar a gente geograficamente falando, né? Comenta o tempo de viagem aí de Macapá para Belém, para São Luís do Maranhão, para Brasília e para Caiena, só para a gente ter uma ideia das distâncias e do tempo que envolve essas viagens. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, que nós temos uma BR aqui que ela virou uma história sem fim. Já está já há uns 30 anos sendo construída e nunca termina. Parece aquela Transamazônica, né? Então, falta 200 quilômetros, parece, para chegar em Oiapoque e nunca chega. E aí, sempre, todo ônibus constrói asfalto, 10, 15 quilômetros mais ou menos, mas nunca chega em Oiapoque. Então, às vezes é uma viagem para Oiapoque, por exemplo, de 18 horas, mas pode levar 2 dias, 3 dias, dependendo do período do ano, de chuva. E aí chega de barco pequeno. Então, vai de barco de Oiapoque para Caiena. É um barquinho, por sinal, pequeno. De avião, acho que é uma hora e meia. Em relação para Belém, aí tem uma coisa que tem a particularidade. Nós temos, não vai de carro, não tem transporte terrestre. Ou é avião, ou é barco. De barco, dependendo do tipo de barco, pode levar 8 horas, tem uma lancha, né, que tem um nome aqui, eu esqueci agora o nome, mas tem barcos que levam 24 horas, tem barcos que levam 20, 32, vai depender de qual é a empresa que vai levar, né? E de avião leva 40 minutos, 50 minutos. Então, você desce ali, se vai para o Maranhão, por exemplo, você desce ali no terminal hidroviário, pega um ônibus na hora de Belém, aí vai para São Brás, que é um bairro de lá de Belém, lá no terminal rodoviário você pega um ônibus que leva mais ou menos, eu acho que 19 horas, 20 horas mais ou menos para chegar ali para o Maranhão, aí Imperatriz, e mais 4, 5 horas, acho que para chegar em São Luís, se não me engano. E aí você tira, de repente, por exemplo, você vai para Goiânia, aí uma coisa muito bacana, você vai para Goiânia, aí é uma particularidade que é Belém e Macapá. Às vezes você tem que ir primeiro para Brasília, para depois ir para Goiânia, você não vai direto. Então, às vezes você tem que ir, inclusive até, às vezes, no próprio Marabá, Tucuruí, você tem que ir para Brasília, para depois voltar, né, para Marabá, Tucuruí, dentro do estado do Pará. Então, Macapá tem essa questão, né, então, com essa questão da pandemia, por exemplo, parece que eu estou tendo uma viagem uma vez por semana, se não me engano. Mas antes estava tendo 8, 9, 10 viagens de avião. E navio são todos os dias, de segunda a sábado, né? Então tem essa questão. Já teve projeto, já teve proposta de fazer pontes, aquelas pontes de 14, 15, 20 quilômetros, né, de extensão. Já teve ponte para fazer aqui no sul da Amapá, mas a questão da corrupção foi grande, acaba nunca chegando. Tá só o esqueleto da ponte e assim fica. Tem toda essa particularidade. Aqui é diferente, é muito diferente. A gente fala que nós somos aqui ilhados em relação ao resto do Brasil. O próprio apagão foi um exemplo muito grande do que é nós aqui no estado do Amapá ser ilhados, né? Nós somos bastante ilhados, longe de tudo, não tem como você chegar de carro via Belém, via estado do Amazonas, enfim. Essa particularidade aqui é muito interessante. Pode falar. Queria entender uma questão. Você falou que o francês é um idioma presente no currículo, né? Seria pela proximidade com a Guiana Francesa? Qual a relação entre a Guiana Francesa com o Amapá? Fiquei curioso. Então, a gente brinca aqui, a gente fala aqui que a gente faz fronteira com a Europa, né? Porque a Guiana Francesa ela é um estado, ela é um dos estados, no caso marítimo, como que eu não lembro o nome aqui agora, ela faz parte da França, no caso, e há uma reciprocidade muito grande. Há diversos acordos, né, internacionais entre a Amapá, no caso, a Amapá Brasil, né, em relação à Guiana Francesa. Há diversas, vai vir muitas escolas de lá para cá visitar a gente, fazer trabalhos, inclusive já dei oficinas afro-indígenas para uma turma que veio da própria de Caiena, né? Então, eles visitam bastante aqui, vem muita gente de lá. E essa questão da proximidade, ser tudo próximo, né, com eles, inclusive, então, por exemplo, a Oiapoque, o dinheiro que mais rola lá é o euro. O real lá é secundário. Então, o dinheiro principal em Oiapoque é o euro. E aqui em Macapá acaba chegando muita gente. E aí, por questão histórica também, né? Então, por exemplo, aqui foi invadido pelos franceses. Nós tivemos um pouco da influência francesa na nossa própria fala, né? Então, se você for para algumas cidades aqui interioranas, aqui, um pouco do sotaque francês ficou no linguajar local, né?
e acaba por questão histórica, a influência e a questão da proximidade faz com que a gente tenha essa relação comercial bastante grande. Uma vez ou outra, autoridades da Guiana Francesa vêm para cá fazer algum tipo de intercâmbio, algum tipo de acordo comercial, econômico, político. Então, há uma necessidade de ter esse diálogo da língua, né? Então, acaba que se influencia nas escolas e acaba influenciando também essa ideia de que você precisa conhecer essa língua que está aqui próximo, né? Então, tem muita gente que viaja para lá, inclusive tem muitas famílias que têm filhos, maridos, esposas, que trabalham lá, a maioria de forma clandestina, e depois voltam, né? Eles vão para lá para juntar dinheiro, depois voltam. E acaba que eles vêm junto com a língua, e acabam aprendendo a língua lá na marra, no caso, né? Que é aquele que nós temos que aprender a língua local para eles poderem trabalhar, e aí quando eles vêm de lá já vem com a língua, já quase que com a primeira língua deles. Essa que é a grande questão. E aí, os anos 80, agora a maior parte é inglês, mas nos anos 80 a nossa língua falada nas escolas era francês. Aí algumas escolas continuam ainda, né? Nós temos essa referência ainda bastante grande. Tanto que quando surgem os editais para poder abrir vagas para estudantes da língua estrangeira, a maioria é francês. O próprio governo do estado, ela investe nessa ideia de estudar francês. Então, uma vez ou outra tem edital abrindo vagas para alunos da área francesa aqui, oferecida pelo próprio estado. Jean, infelizmente já vamos chegando aqui no final da nossa conversa, que rendeu muito, foi um grande prazer recebê-lo aqui, te agradeço demais pela sua disponibilidade, mas antes de encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados 2 referências, né, 2 indicações que você pode passar para a gente. Uma referência cultural, né, qualquer obra aí que você queira recomendar para as pessoas, seja uma série de televisão, um filme ou um livro, tá? De qualquer autor, qualquer coisa mesmo. E a segunda, uma referência sua, né? Algum texto que você tenha produzido, de repente, para algum congresso, algum artigo, coisas desse tipo, tá? Então, uma referência cultural geral e um trabalho seu para você recomendar para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Legal. Eu tenho porque eu não trabalho só com só história e cultura afro e patrimônio, né? Inclusive tem outras contas aqui no Instagram. Eu tenho outras contas aqui no Instagram, no caso, eu tenho um trabalho sobre história do Amapá, eu produzo esse material, e também eu trabalho com a questão da filosofia sobre mente, corpo e alma, né? Essa questão da inteligência artificial. E aí também com desenhos animados em diálogo com a filosofia, que é muito bacana. Então, já tem um texto já publicado, que é a questão do sujeito de Michel Foucault, e aí tem mais 3 textos para ser publicados na ideia de filosofia, desenhos animados e filosofia com a questão da mente, corpo e alma. E esse trabalho que estou fazendo em relação à história da Amapá e a própria ideia de patrimônio cultural e história afro-indígena. Bom, em relação à cultura local, eu acho que seria muito interessante a galera que é de fora conhecer um pouquinho sobre, por exemplo, a própria história da base aérea da Amapá, né, que tem uma história fantástica, fenomenal, e até 5 anos atrás ainda tinha alemães morando lá, 5, 6 anos atrás mais ou menos, para ter uma ideia. Em relação a material de ficção científica, tem um que me chama a atenção, que são Os Pilares da Terra, foi lançado acho que em 2009, que é muito bacana, é uma série, acho que de 10 capítulos, que fala sobre essa questão de conflitos sociais, né, questão de lutas de classes, essa questão de lutas entre a autoridade, nobreza e o povo, né, então acho que vale a pena. O nome se chama Os Pilares da Terra. Eu agradeço demais, Jean, pela disponibilidade sua de participar aqui com a gente, também pelas referências. A gente vai deixar linkado lá depois no nosso site, e daqui algumas semanas também essa conversa sai, tá? Semana que vem ou na próxima, no máximo, já sai online lá e sai os cortes no Instagram, eu te marco lá também para você ficar sabendo. Mas desde já o nosso muito obrigado. E depois a gente volta ainda mais para frente a conversar de novo, a solicitar a sua presença quando a gente for tratar de história regional, né? A gente falou muito da Amapá, mas essa questão de você ser um autor também de história regional, de fazer a história do Amapá, é muito legal, um assunto que interessa bastante gente aqui. No ano que vem a gente vai voltar a esse assunto e a gente volta a te chamar de novo. Obrigado, Jean. Tá. Felipe, eu agradeço muito pelo convite. Para mim, eu fiquei surpreso e muito feliz com esse trabalho. Eu dei uma olhada no teu trabalho aí no blog, na conta, eu achei ele maravilhoso, e eu acho que
E parabéns aos dois. Parabéns, Felipe, parabéns, Moisés. E muito obrigado. Muito feliz com esse trabalho aí, tá bom? A gente que agradece, Jean. Então, um abração aí, prazer conhecê-lo. Espero que um dia a gente tome uma cerveja junto aí em algum lugar desse Brasil aí. Aí. Boa.